enraiza o ateísmo de muita gente. Se Deus existe, por que Ele permite essa espécie de maldição? Por que Deus permitiu o holocausto? Por que Deus permite que você sofra do jeito que você sofre? Como é possível relacionar a onipotência e a bondade de Deus e a presença do mal no mundo? Esse problema parece insolúvel. Aparentemente, apenas duas dessas declarações são compatíveis. Jamais as três juntas. Jamais. É por isso que alguém disse que o sofrimento humano é a criptonita do cristianismo. Quem não sabe, a criptonita é aquela pedra. É a única coisa que é capaz de fazer o super-homem ficar fraco. Então a única coisa que enfraquece o cristianismo é dar resposta para essa questão do sofrimento. Mas o texto diz que ali no barco, naquela noite inesquecível para os discípulos, as três afirmações estavam juntas e compatíveis. Por exemplo, o onipotente Deus, personificado na pessoa do seu Filho Jesus Cristo, o leão da tribo de Judá. A onipotência de Deus foi vista quando Jesus vira para a tempestade e diz assim: fica quieta. Onipotência. O bondoso Deus personificado, o amoroso Deus personificado na pessoa de seu Filho Jesus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E a bondade e o amor de Cristo, do Deus encarnado, pôde ser vista na sua prontidão em ajudar aqueles discípulos que enfrentavam aquela tempestade. Poder, amor e o mal que nos aflige personificado naquela tempestade destruidora. Embora seja difícil para as nossas mentes conciliar a existência de Deus e a presença do mal, um não elimina o outro. E é isso que os reformados têm pregado ao longo da história. Existem coisas que nós não sabemos responder. Essa teologia é reformada. É melhor do que defender heresia como teísmo aberto, que por não saber relacionar o poder de Deus com o sofrimento humano, vai dizer que o futuro é algo que está em aberto, que é o homem que constrói. Embora seja difícil para as nossas mentes conciliar a existência de Deus e a presença do mal, um não elimina o outro. A presença de Jesus não impediu que a tempestade se levantasse e quase destruísse os discípulos. E aquela tormenta iminente não significava que Jesus estava ausente. A existência de Deus e a existência do mal não se excluem mutuamente, dizem as Escrituras, por mais que isso nos escandalize. Como que pode? Me explica. Preste atenção. Não tem explicação. Ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quem conheceu os teus caminhos? Quem foi o seu conselheiro?
Os teus juízos são inescrutáveis, os seus planos são impossíveis do homem entender. Existem coisas, irmãos, que a gente nunca vai saber. Deus não quis revelar. Agora, não é porque a gente não entende e porque a gente não sabe dar resposta que elas não existem. Me explica aí, como que funciona a Trindade? Sabe? Nem se você frequentar a classe de José 3 anos, você vai explicar direito a Trindade. Nascimento virginal, você consegue explicar isso? Soberania de Deus e responsabilidade humana. O problema do mal também é impossível da gente entender. Nós não podemos dar respostas a questões que o próprio Deus não deu. E esse aqui é mais um dos dilemas que Deus achou necessário. Deus não achou necessário oferecer respostas ao homem. Em sua resposta a Jó, Deus ignorou completamente o tema do sofrimento. O problema é que nós, seres humanos, é que gostamos de dar respostas a tudo. Nós detestamos e odiamos quando alguém vira para a gente e diz: olha, isso está além da sua capacidade de compreensão. Isso nos dá uma revolta. Isso nos humilha. Então, pesquisar a vontade de Deus, onde Ele permaneceu em silêncio, isso é muito perigoso. Catástrofes, guerras, epidemias, mortalidade infantil, fome, essas e tantas outras questões, elas invadem uma área em que a Bíblia não nos oferece muitas respostas. A gente não tem muita resposta para dar sobre isso aqui. E aí vale aquela grande fala de Calvino, que resume bem isso aqui, pelo menos para mim: onde Deus cerrou sua santa boca, eu parei de perguntar. E aí, um outro teólogo, ele vai dizer assim: sabe por que talvez Deus não nos dê respostas acerca do porquê de nós sofrermos? Olha só, eu não estou falando que não existem algumas respostas. Existem, mas não dá para eu abordá-las aqui. Mas existem poucas, e no final das contas a gente vai voltar para essa pergunta inicial: por que existem algumas coisas que Deus permite? Deus pode permitir o sofrimento para nos lapidar, para fazer com que o nosso caráter seja mais semelhante ao de Cristo. O sofrimento pode acontecer como mero resultado da ação humana. Todo ano, de novembro a fevereiro, chove torrencialmente naquela cidade. Todo mundo sabe que chuva em barranco desaba. O cara vai lá e constrói a casa no barranco. Chove, o barraco cai, morre os 2 filhos, e ele pergunta: por que Deus fez isso comigo? O camarada pega o carro, dirige embriagado, bate no poste, sequelas para o resto da vida. Por que Deus fez isso comigo? Para algumas dessas questões a Bíblia dá respostas. O que você plantar, você vai colher. Mas existem algumas questões que eu não vou me deter aqui, porque não é esse o meu objetivo, que a gente simplesmente não tem respostas. E talvez a gente não tenha respostas, sabe por quê?
Porque, como disse aquele teólogo, não tem como você explicar cores para uma pessoa que nasceu cega. Não tem como você explicar a nona sinfonia de Beethoven para uma pessoa que nasceu surda. Não tem como você explicar a teoria da relatividade para alguém que nunca teve uma aula a respeito de átomos. Da mesma forma, uma criatura minúscula, num planeta minúsculo, numa galáxia remota, ela não vai conseguir compreender o grandioso esquema do universo. Sabe quem que falou isso? Deus para Jó. Depois de tudo que Jó passou, Deus vira para Jó lá no capítulo 38 e diz: Jó, todos esses questionamentos que você está fazendo aí, quero te dizer uma coisa, Jó. Onde que você estava quando eu criei o organismo do hipopótamo? Ora, Deus diz isso a Jó, pode ler lá, está na Bíblia. Onde você estava, Jó, quando eu coloquei os astros lá no céu? O que Deus está dizendo para Jó? Ô Jó, você é uma criatura minúscula, insignificante. Você quer saber por que eu faço as coisas que eu faço? Você é incapaz de entender, Jó. Então, talvez Deus não nos dê respostas, não porque Ele não quer dar, mas porque nós não temos capacidade de entender o que Ele tem para nos dizer. A terceira leitura que o ser humano faz da relação de Deus com o mal ao longo da história é a de um Deus que, se a primeira foi o deísmo, a segunda leitura foi ou é o ateísmo, a terceira leitura que o ser humano faz da relação de Deus com o mal é de um Deus que está lutando desesperadamente com o mal, o que os teólogos chamam de dualismo. Deísmo, ateísmo e dualismo. O pessoal da antiga aqui deve se lembrar quando começou essa onda de batalha espiritual no Brasil. Um dos livros que foi best-seller chamado Este Mundo Tenebroso. Quanta heresia, mas quanto demônio lutando com anjo. Que mente fértil. Depois veio, né, Este Mundo Tenebroso 2, 3, né, que está no 38º. Os demônios estão brigando até hoje. Os discípulos, eles estavam ali lutando desesperadamente contra o mal que lhes afligia. E eles pensavam que aquela era a maneira de sair daquela situação. Lutando contra o mal. Aí Jesus se levanta e Jesus ignora, despreza as armas dos discípulos. Jesus não apanha o remo, Jesus nem encosta nos baldes. Gente, preste atenção nisso. O nosso Senhor, Ele não luta contra as adversidades. Cristo subjuga as adversidades. Ele simplesmente ordenou e o mal cessou. Não deixe Silas Malafaia, Valdomiro e companhia limitada colocar na sua cabeça, qualquer teólogo da teologia da prosperidade, colocar na sua cabeça que Deus luta com Satanás. Isso não é bíblico, isso não é cristianismo, isso é paganismo.
Jesus Cristo jamais irá disputar força com qualquer ser neste mundo. Existem dezenas de igrejas, centenas de igrejas que pregam que o bem e o mal estão em eterna oposição, que alguma coisa saiu errado e Deus está correndo atrás do prejuízo, que anjos e demônios eles estão brigando aí nos ares, e que Deus precisa de ajuda para essa batalha ser vencida. Por isso que a gente precisa fazer a oração dos 318, a gente precisa fazer o jejum, porque se a gente não fizer isso, os anjos não vão ter força para vencer os demônios. Esse Deus que luta contra o mal, enquanto a sua criação agoniza, esse Deus é mais digno de pena do que de adoração. Um Deus que não consegue vencer o mal não é o Deus revelado nas Escrituras. Eu não creio, e é raríssimo, aliás eu nunca vi, dentro das igrejas, pessoas defendendo o deísmo ou o ateísmo. Mas as igrejas estão cheias de pessoas dualistas. Cheias de pessoas dualistas. Como que a gente percebe se alguém está crendo no dualismo? Simples, duas formas, ou existem duas características bem presentes numa pessoa que é dualista. Quando a graça de Deus não é mais suficiente, e aí a gente precisa recorrer a várias outras estratégias para vencer o mal. Irmãos, a gente não precisa de armas humanas, nós precisamos simplesmente da graça de Deus. E não é para lutar, porque Deus não luta, Deus subjuga. Segundo, quando o conhecimento da pessoa sobre demônios se torna tão importante quanto o conhecimento que ela tem de Deus. Gente que vive falando em demônio é uma pessoa dualista. Deísmo, ateísmo e dualismo. Essas três leituras têm sido a leitura que a humanidade faz ao longo da história do relacionamento de Deus com o sofrimento humano. Mas tem mais uma, e é nessa que a gente se agarra, e é essa que o texto aqui nos mostra, e encerra com ela. A quarta leitura que os seres humanos ao longo da história têm feito do Deus poderoso e amoroso com a dor humana é de um Deus que está onde sempre esteve, assentado no seu trono. Jesus vira para o mar e diz: cala-te, acalma-te. Essas foram as palavras proferidas por aquele ser que controla todas as coisas. É impressionante como que os elementos da natureza, eles reconhecem a voz do seu Senhor. O vento sabia quem estava falando com ele. O mar reconheceu a tonalidade daquela voz. E como servos obedientes, diz o Evangelho que o mar e o vento se aquietaram prontamente. Meus irmãos, de alguma forma que a gente não sabe, mas de alguma forma, todo o mal desse mundo, sejam as catástrofes naturais, seja o seu filho rebelde,
sejam as epidemias que assolaram e mataram milhões, seja a crise do seu lar, de alguma forma, todo o mal, as catástrofes, os problemas individuais, o império das trevas, a Bíblia diz que tudo está debaixo do controle absoluto de Deus. A Bíblia diz que Ele reina. A Bíblia diz que Ele tem o controle. A Bíblia diz que Ele é soberano. Deus está onde sempre esteve e de onde nunca sairá. Todas as coisas estão sujeitas a Deus, porque Ele é o Criador, Ele é o Senhor do universo, Ele é o Rei dos reis, Ele é o Senhor dos senhores, Ele é o único soberano. E quando os discípulos perceberam isso, maravilhados e cheios de temor, eles exclamaram uns aos outros e disseram: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Então, gente, estão enganados os deístas, os ateus e os dualistas, porque Deus, diz a Bíblia, continua no trono. Eles estão errados. Assim como no mar da Galileia, as tempestades da vida, elas aparecem de uma forma inesperada. Em algumas situações, fatal. Quando que aquela mãe podia imaginar que hoje ela estaria chorando a morte de um jovem de 19 anos, cheio de vida? Gente, de uma hora para outra, a nossa vida pode mudar. Pode vir uma tempestade repentina e inesperada. E quando isso acontecer na sua casa, como que você vai reagir? O que vai sustentar a sua vida? A única coisa capaz de segurar o nosso equilíbrio mental, emocional e a nossa fé é conhecer a soberania de Deus. Por isso que eu disse que eu preciso constantemente me voltar para essa mensagem. Quando eu vejo os escândalos da política brasileira, quando eu vejo esse mundo que vai de mal a pior, as coisas no Brasil parece que nunca vão funcionar. Quando eu vejo as pessoas frias na sua fé, quando eu vejo o mundo caótico que me cerca, quando eu vejo os meus pecados, eu entro em crise. E aí eu preciso me voltar e dizer: Senhor, dá uma palavra, fala para mim. E a primeira mensagem que me vem ao coração é Deus dizendo: Davi, lembra lá de Isaías 6, no ano da morte do rei Uzias, a morte do rei Uzias foi uma tragédia. Isaías diz: no momento de tragédia, eu vi o Senhor com áudio sobre o meu trono. Gente, a única coisa capaz de nos sustentar em momentos de crise é crer na soberania de Deus. Foi por conhecer a soberania de Deus que Jó, depois de todo o sofrimento ao qual ele foi submetido, ele virou-se para Deus e diz: bem sei que tudo podes e que nenhum dos teus planos é frustrado. Foi por conhecer a soberania de Deus que Abacuque, um boiadeiro, alguém que dependia da terra para sobreviver, ele disse assim: olha, ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide,
O produto da oliveira minta. E os campos não produzam mantimento. Abacuque está dizendo, ainda que eu perca o meu emprego, ainda que as coisas deem tudo errado, minha empresa venha a falir, ainda assim eu me alegrarei e exultarei no Deus da minha salvação. Foi por conhecer a soberania de Deus que Bonhoeffer alemão estava nos Estados Unidos quando Hitler começou a crescer com o nazismo na Alemanha e começou a perseguição a milhares de pessoas. Bonhoeffer disse assim: eu preciso voltar para o meu país. Para quê, Bonhoeffer? Para pregar contra Hitler. E ele foi. Fez parte lá de um movimento forte contra Hitler na Alemanha. Foi preso e morto dias antes de Hitler perder o poder. Quando ele estava preso, ele disse assim: Senhor, mesmo que tu nos deis a beber o cálice amargo do sofrimento, cheio até as bordas, nós o aceitamos, porque ele vem das tuas mãos boas e amadas. Só diz isso quem crê na soberania de Deus. Foi por crer na soberania de Deus que o salmista, quando indagado sobre o Deus dele, o Deus de Israel, ele disse: por que perguntam as nações onde está o vosso Deus? No céu está o nosso Deus e tudo faz como lhe agrada. E aí ele ainda vai dizer assim: não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome seja toda a glória. Quem fez parte de igreja batista, não sei se lá na presbiteriana ou em outros lugares, sei que tem alguns aqui que foram, são da presbiteriana e até de outras denominações. Mas quem fez parte da igreja batista lá na classe da titia, lá na EBD infantil, aprendeu um hino, um cântico que dizia assim: meu barco é pequeno, tão grande é o mar. Jesus segura a minha mão. Ele é o meu piloto. E por causa disso, tudo vai bem. A viagem para Jerusalém. A segunda estrofe diz assim: meu barco sem Cristo ao céu não irá, as águas o afundarão. Só quando Jesus o meu barco guiar ao céu, conseguirei alcançar. Gente, o que esse texto aqui nos mostra? Que termos Jesus a bordo não nos livrará de tempestades, mas certamente nos dará vitória sobre todas elas. Que Deus ajude a você e ajude a mim, para que quando as tempestades da vida baterem e assolarem o nosso barco, a soberania de Deus seja aquela verdade na qual nós vamos nos agarrar para vencer essas fases tão complicadas que certamente nós enfrentamos. Amém.